mas os mortos já não sabem coisa alguma. E aqui a Bíblia faz menção de mortos a reclamar. Certo. Esta é uma passagem que, de facto, causa inquietação por parte de muitas pessoas que estudam a Bíblia. Isto porque, às vezes, as pessoas têm um conceito antecipado relativamente à questão do termo alma, que aparece dentro do próprio verso. Na verdade, é o texto de Apocalipse 6, verso 9 a 10. Esse texto de Apocalipse 6, verso 9 a 10, está exatamente no contexto atinente ao quinto selo, porque nós temos o retrato, a narração que João faz sobre os selos a partir do capítulo 6, verso 1, e exatamente isso vai se estendendo até ali no o sétimo selo. Nós temos aí já temos aí no capítulo, sim, aí no capítulo antes, acima do capítulo 8, temos aí a epígrafe. Quem está pelo menos usando a versão Almeida Revista Atualizada, segunda edição, aí a epígrafe está o sétimo selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Então, claro que o assunto começa lá no capítulo 6, verso 1, e vai se estendendo até exatamente aí no capítulo 8, que o autor bíblico vai ou registrou sobre a questão que tem que ver com o sétimo selo. Então, este sétimo selo vai começar no verso 1 do capítulo 8 até ao verso 1 do capítulo 8 até ao verso 6. Porque no verso 7 já inicia o assunto relativamente às 7 trombetas. Então, é de dizer aqui de que este bloco, onde nós temos os versos 9 e o verso 10, onde fala as almas debaixo do altar, está indubitavelmente no contexto, estou enfatizando, no contexto do quinto selo. E o que diz? Veja, o texto diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Agora, verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Em primeiro lugar, o que precisamos aqui saber é que esta passagem, como muitos pensam, essa passagem não trata do estado do ser humano após exatamente a morte. E aqui nós temos o termo alma, que no contexto hebraico, escrito exatamente pelo autor João, lá por volta de 96 a 98 da nossa era, esse ano da era cristã, aqui no contexto hebraico, alma se refere a toda a pessoa. Isto nós também podemos estudar fazendo uma correlação com base a Gênesis capítulo 2, verso 7. Claro que muitos, aproveitando-se da linguagem do verso, acabaram interpretando mal que nós temos, o homem possui ou tem uma alma. Mas isso não é exatamente uma visão bíblica. O homem em si é uma alma, não que o homem tem uma alma. Então, esta passagem vai exatamente representar aqueles mártires que que foram perseguidos durante as primeiras eras. Isto pode-se estudar também de acordo com o verso 4. O verso 4
aí deste mesmo capítulo 6, porque o verso 4 vai dizendo: e saiu outro cavalo vermelho. Aqui é exatamente dá-nos a percepção de um momento em que muitos foram martirizados, muitos foram perseguidos de forma cruel até a morte. E muitos cristãos deram a vida pelo testemunho da pessoa de Cristo Jesus. E vai falando aqui, inclusive, continuando no verso 4, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, foi um período, nas primeiras eras, foi exatamente um período muito difícil para os cristãos. Então, aqui a questão do sangue derramado, já falei sobre a alma, vai falando também do sangue derramado. Esse sangue derramado pode-se estudar também com base ao contexto aí do capítulo 16, verso 6, e vai dando-nos a ideia de que estas almas, essas pessoas que morreram, o seu sangue exatamente clama a Deus. Por quê? Por justiça. Porque são pessoas que foram mortas inocentemente. Mas é mesmo o sangue a clamar, pastor? Sim, é tal aquela linguagem que nós temos no texto de Gênesis, capítulo 4, Gênesis capítulo 4, lá no verso 10, quando fala de que o sangue de Abel clamava desde a terra, clamava a Deus. Então, é esta linguagem que nós temos aqui bem patente. Então, isto significa que o sangue dessas pessoas clama diante de Deus para que Deus faça justiça diante dessas pessoas que os martirizaram. Okay. Então, isso vai acontecer em um período quando exatamente o diabo e todas as pessoas ímpias, seja aqueles que já viveram muito tempo atrás e aqueles que viverão na época ou um pouco antes da volta de Jesus, todos esses serão exatamente, pela visão de Apocalipse, pela visão de João em Apocalipse, capítulo 20, serão queimados, essas pessoas queimadas no lago de fogo misturado com enxofre. Então, a justiça será feita no final da história. Mas então, voltando à questão, afinal não são os mortos a clamar. Não, a questão dos mortos não é que essas pessoas saem do mundo dos mortos clamando. Não é, mas é exatamente uma expressão. Aqui o contexto deve ser entendido de forma simbólica. Não de forma literal. Então, é exatamente uma imagem simbólica do cuidado divino pelos mártires que passaram um dia aqui na história do mundo. E sua memória e a necessidade de justiça exatamente é fundamental no contexto do juízo para que Deus faça justiça pela morte dessas pessoas que foram inocentes. Afirma. O amigo Ferraz Alfredo diz que em Gênesis 1, verso 27, encontramos: façamos o homem segundo a nossa imagem. É uma declaração bíblica que quase que todos nós conhecemos. Mas no Apocalipse 21 encontra Jesus a dizer que eu sou o Alfa e o Ômega. E a feitura do novo céu aqui já não diz façamos o novo céu, faço o novo céu e novas outras coisas. E o amigo pergunta: Jesus não fará parte? Ou como é que se explica a questão de que ele é o Alfa e o Ômega? Fez parte na criação, já não faz parte ou não fará parte da criação dos novos céus e a nova terra? A ideia de que Jesus diz que eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, está exatamente em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Apocalipse 22, verso 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Estes são exatamente atributos voltados à pessoa de Cristo Jesus. Isto não significa que será necessário Cristo Jesus, inclusive Ele que é o Filho, o Deus Filho, e o Pai, o Espírito Santo,
participarem de tal forma como aconteceu, criando tudo de novo, conforme nós temos lá em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2. Não será exatamente daquele jeito. Mas o que nós compreendemos com base bíblica, sim. Antes desse sequência, o ouvinte perguntava mesmo, certo. Será que Jesus e o Espírito Santo já não farão parte do novo céu e do novo mundo, a criação do novo céu e nova terra? Se não farão parte da criação. Sim. O que nós temos aqui em Apocalipse, a visão apocalíptica não leva-nos à ideia de que a criação ou as coisas que nós teremos novamente nessa terra fará parte de um processo de criação, assim como em Gênesis capítulo 1, verso 2. Não será exatamente daquele jeito. É por isso que a gente começa a compreender isso. Jesus farão parte ou não na criação? É a questão do... A criação não será de tal forma como a criação lá de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2. Não será desse jeito. Não será igual. Não, primeiro é que Jesus falou com base a João capítulo 14. João capítulo 14, verso 1 em diante, de que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Okay. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, João capítulo 14, verso 1 até o verso 6. Exato. E exatamente a gente tem a percepção, com base a esse texto, de que Jesus foi exatamente preparar um lugar para nós. E este lugar é relacionado também com Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22, como sendo, inclusive, a cidade santa, a nova Jerusalém, que vai descer dos céus. Porque João, em Apocalipse 21, ele fala aí no verso 1 de que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Então, tudo já está sendo preparado. Ou seja, Jesus foi lá para exatamente ter tudo completamente preparado, e este novo mundo, novo céu, vai apenas passar por vamos usar esse termo, uma purificação. Eu estou a me referir a porque nós temos a compreensão bíblica de que esta terra será completamente purificada, é uma terra de pecado, tudo será destruído, com base a Jeremias capítulo 4, verso 24 a 26. Jeremias 4, verso 24 a 26, o profeta descreve que viu a terra como um caos. E a expressão hebraica que inclusive lá aparece é tohu vavohu. É uma expressão igual que aparece lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, quando Moisés descreveu de que o Espírito Santo pairava sobre... Ou seja, a terra era sem forma e vazia. Então, a expressão sem forma e vazia no hebraico é tohu vavohu. É a mesma forma como Jeremias exatamente vê lá no contexto de Jeremias 4, 24 a 26, e naquele caos, Deus vai exatamente criar, ou seja, vai colocar tudo de forma nova, e este céu que nós vemos hoje também vai exatamente ser novo. Porque fala de novo céu. Não mais esse céu que nós estamos a ver que será antigo, mas novo. Então, a questão da criação não será igual como lá em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2. Podemos crer que a cidade santa vai descer, inclusive o jardim do Éden também vai descer. Não será igual como aquele que Adão e Eva moravam, mas será muito mais belo, será muito mais bonito do que era. Okay. Então, a nova terra será a capital, ou seja, a Jerusalém será a capital da nova terra, que é o reino restaurado, e exatamente aquilo será a
aquilo será uma beleza tremenda como nunca antes aqui nesse mundo que a gente vive. Só de falar já dá vontade de lá estar. Né? Exatamente. Vamos então, o amigo Alfredo Ferraz faz ainda outra questão. Um especialista em publicidade, ou um pintor, por exemplo, ou um artista plástico pode fazer desenhos ou pintar quadros de objetos proibidos. Alguém que é desenhista, por exemplo, pode fazer uns desenhos com vasilhames ou garrafas de cerveja, de vinho ou de outras bebidas ou de outras coisas proibidas, por exemplo, com a carne de porco, ou alguém a publicitar, não, carne de porco apetece e tal, não sei o que. Pode alguém fazer isso sendo cristão? É uma boa questão. Temos alguns textos que podem ajudar-nos nesse assunto, que é 1 Coríntios 10, verso 23. Vamos ler dois textos, sim. Verso 29. Não, 1 Coríntios 10, verso 23. Vamos ler dois textos. Vamos ler 1 Coríntios 10, 23. A seguir estaremos lendo um outro texto. Tens aí a Bíblia, irmão Sebastião? Com certeza. Então vai me ajudar aí a pegar o texto de Filipenses 4, 8. Filipenses 4. Uhum. Eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Tem a bondade. Ok, diz o seguinte: todas as coisas, antes de ler, acima do verso 23, quem está usando a versão Almeida Revista Atualizada, segunda edição, ou a corrigida, provavelmente a NVI também, acima do verso 23, temos aí a epígrafe, os limites da liberdade cristã. Os limites da liberdade cristã. Estou realçando. E diz assim o verso 23. Todas as coisas são lícitas. Todas são lícitas. Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. E esse texto pode ser relacionado com o capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. É quase as mesmas palavras. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, no verso 31 de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, aí diz também algo interessante. Diz assim, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, vamos ler Filipenses 4:8 e depois eu vou dar uma conclusão a respeito desses. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digo, correto, puro, agradável e decente. Então, o que esses textos, reunindo todos esses textos, a gente pode perceber que, primeiro, a gente deve fazer aquilo. O ouvinte que está acompanhando, a pessoa que fez a pergunta, creio que é o Ferraz, não é? É o Ferraz. Amigo Ferraz, perceba o seguinte: quando você entende esses textos, você vai poder manter um equilíbrio. Primeiro, o primeiro texto que eu apresentei é que nós não devemos, por mais que todas as coisas, cada um possa ter a liberdade de fazer o que lhe bem entender pelo poder de escolha, pela liberdade de escolha, pelo livre-arbítrio, por mais que cada um tenha essa liberdade, não podemos nos deixar dominar por todas as coisas. Nós precisamos saber que a vida cristã precisa ser
precisa ser imposta por limites, ou seja, precisa ter limites. A gente não deve ser liberal em tudo. Precisamos ter limites em muitas coisas. Daí que precisamos manter o equilíbrio, apesar de que não podemos manter equilíbrio em tudo. Olha, o texto, na verdade, de 1 Coríntios 10, verso 31, inclusive, ajuda-nos a perceber de que tudo que a gente tiver que fazer deve, de facto, ou de certa forma, glorificar o nome de Deus. Não importa qual tipo de coisa seja. Mas, perceba, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, a gente deve fazer para a glória de Deus. E mais, o texto de Filipenses 4:8 já dá-nos a clara percepção de que se a coisa não é digna, não é justa, não é agradável aos olhos santos de Deus, resumindo o texto de Filipenses 4:8, então eu não devo exatamente fazê-lo. Agora, se pela minha fé que eu exerço, achar que isso convém como cristão, isto não pode me limitar. Se eu achar que não, ou seja, se eu achar que isso convém, aí eu vou exatamente fazê-lo. Mas se eu achar que não convém, até aqui é meu limite como cristão, então eu não vou fazê-lo. Então, coloque em mente de que tudo quanto tiver que fazer, deve, de certa forma, você perceber que esteja em harmonia com a perfeita vontade de Deus, embasada nas Sagradas Escrituras, atendendo os textos que acabamos aqui de apresentar. A outra questão do Osvaldo Raimundo, creio que o pastor vai nos ajudar a responder em um minuto. Segundo o amigo Osvaldo, Deus manda comer tudo de acordo com o livro de Gênesis, mas já em Levítico faz uma seleção de alimentos. Como pode ser um Deus usar duas linguagens? Não, na verdade, Deus não mandou comer tudo. Não é verdade. Não é O verdade. que a Bíblia diz então a respeito? Gênesis capítulo 1, verso 29. E eu vou ler verso 30, não deveria ler verso 30, mas vou ler porque muitos usam verso 30 para tentar torcer. Exatamente. O verso 30 acaba fazendo muitos a escorregarem em um argumento herético antibíblico. Vamos ler o que diz o texto. É o Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 29. Exato. E vamos ler até o verso 30. Primeiro, Deus, ao criar o homem, apenas concedeu 4 tipos de alimentos. 4. Apenas 4. Vamos ler o verso, diz assim. Gênesis 1, verso 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas. Começa aqui, todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. Veja que a linguagem está completamente delimitada. O contexto do verso, ou seja, o verso em si, não diz que Deus concedeu animais para o homem comer, porque Deus, desde que criou o homem, não foi parte do seu ideal com que o homem comesse animal, a carne. Deus nunca exatamente... Nem a carne, nem o peixe. Certamente. Nunca foi parte do plano de Deus que o homem comesse a carne e o peixe. Ele não deu animal nem peixe para o homem comer. Apenas esse verso 29 sugere-nos a ideia de que Deus deu 4 tipos de alimentos. Quais são? Verduras, frutas, legumes e cereais. Repito, verduras, frutas, legumes e cereais. 4 tipos de alimentos. Só que muitos escorregam no verso 30, porque o verso 30 diz assim: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva, aí é que muitos não prestam atenção, porque aqui vai já dizendo: toda erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Ou seja, o verso 30 não é exatamente uma sugestão para o homem comer dos animais, mas sim é para que toda erva verde
toda a erva verde Fosse seria com o mantimento dos para os animais. É assim que o texto bíblico deve ser esclarecido. Então, é isso. Muito obrigado. Nosso tempo já vai. Agradecer os ouvintes que ligaram, aqueles que tentaram e não conseguiram. A próxima vez será melhor. Estamos juntos até a próxima edição. Lembrar que trabalharam para si com amor e carinho Zacarias dos Santos, Gonçalo Vieira, Genésio da Costa e Manuel Sebastião. Até a próxima edição. A Bíblia Sagrada é uma caixinha de surpresas.